Olá, sejam todos bem-vindos ao canal. Hoje eu irei simular as últimas rodadas do Campeonato Brasileiro da Série A. Irei simular as últimas rodadas do Brasileirão da Série A. Vamos começar primeiramente com os jogos atrasados, que é o jogo do Fortaleza e Botafogo, que é um jogo atrasado, que o Fortaleza foi disputar a final da Sul-Americana, onde acabou sendo vice-campeão para o LDU. Irei simular essa partida. Fortaleza joga em casa, Botafogo joga fora de casa. Minha opinião, é um jogo muito disputadíssimo, é um jogo atrasado do campeonato. Vitória de 2-1 para o Fogão, Botafogo. E ali o Botafogo já sobe para 62 pontos na tabela. 30ª rodada. Flamengo e Red Bull Bragantino. Empate de 1-1, na minha opinião. Fortaleza e Cruzeiro, que são jogos atrasados. Vitória do Fortaleza por 2-1 em cima do Cruzeiro. Agora 32ª rodada do Campeonato Brasileiro que iremos simular. Fluminense e São Paulo. Fluminense e São Paulo, um jogaço de bola, né? Minha opinião de jogo tá com cara de empate, na minha opinião. 1-1. América Mineiro e Galo. 3-1 pro Galo. 3-1 pro Galo. Galo vence esse jogo e entra na quarta colocação do Campeonato Brasileiro. Vasco e Botafogo é um clássico. Botafogo não vem fazendo bons jogos ultimamente. Minha opinião é de vitória pro Vasco. Ah, mas o Botafogo é líder. Mas a minha opinião vai dar Vasco mesmo assim. E vale ressaltar que isso aqui é uma simulação. E uma simulação sem clubismo nenhum. O Vasco sai da zona de rebaixamento com a simulação. Cruzeiro e Inter. 2-1 para o Sport Clube Internacional. Mesmo o Cruzeiro jogando no Mineirão com o apoio da sua torcida, vai dar Inter, na minha opinião. Fortaleza e Flamengo. Jogo disputadíssimos. Duas equipes ainda brigam ainda por uma classificação direta para Libertadores. Uma pré-Libertadores. Minha opinião é um jogo de empate. Na minha opinião vai ser 2-2. Grêmio e Bahia. Jogo disputadíssimo, né? Mas a minha opinião vai ser vitória do Grêmio por 1-0 em cima do Bahia. Palmeiras e Atlético Paranaense. Vitória do Palmeiras em cima do Atlético Paranaense por 1-0. Bragantino e Corinthians. Vitória do Bragantino por 1-0. Bragantino joga em casa e briga ainda pelo título. E uma classificação direta na Libertadores. Vitória de 1-0 do Bragantino em cima do Corinthians. Curitiba e Goiás. 3-2 para o Goiás. Vai ser um jogo disputadíssimo. As duas equipes estão na zona de rebaixamento. Mas o Coxa quase não tem chances de escapar. Tem chances pequenas ainda de se manter na Série A. Mas igual aquela verdadeira frase. Enquanto tiver 1% de chance, haverá 99% de fé. Santos e Cuiabá. É um jogo disputadíssimo, né? Na minha opinião, é um jogo para empate. 1-1. Mesmo sendo um jogo na casa do Santos, vai ser um jogo disputadíssimo, empate de 1-1. 33ª rodada. Inter e Fluminense. 3-1 para o Sport Clube Internacional. Vai ser um jogão de bola mesmo. São Paulo e Bragantino. É um jogo disputadíssimo, mas na minha opinião vai ser 2-0 para o Bragantino. Mesmo sendo na casa do São Paulo, que é o Morumbi, vai ser 2-0 para o Bragantino. Atlético Paranaense e Fortaleza. Empate de 1-1. Vai ser um jogo disputadíssimo, né? As duas equipes brigam por uma classificação para Libertadores, para uma pré-Libertadores ou até para a fase de grupos da Libertadores é possível sonhar. Atlético Mineiro e Corinthians. Vitória do Atlético Mineiro por 1-0 em cima do Corinthians. Mesmo que o Corinthians esteja jogando na Neoquímica Arena, meu palpite é de vitória para o Galo. Botafogo e Grêmio. Vitória do Botafogo por 2-1 em cima do Grêmio. Opa. América Mineiro e Curitiba.
Vitória de 5-1 pro Curitiba. Vale ressaltar que isso aqui é uma simulação, pessoal. Uma goleada do Coxa aqui, por enquanto. Minha simulação está dando isso. Cruzeiro e Vasco, empate de 1-1. Aí você já percebe que o Cruzeiro sai da zona de rebaixamento e por enquanto, ó, Bahia fica na 17ª colocação. Flamengo e Palmeiras é um jogo disputadíssimo, né? Na minha opinião, vitória do Palmeiras por 2-1. Goiás e Santos. Vitória do Goiás por 1-0 em cima do Santos. Vai ser um jogo disputadíssimo. O Goiás joga em sua casa, que é o Railé Pinheiro, estádio Railé Pinheiro. É um jogo disputadíssimo. E já podemos ver que o Goiás subiu uma posição na tabela, de 18º para 17º colocado. Bahia e Cuiabá. Vitória do Cuiabá por 2-1. Tecnicamente, as chances do Cuiabá cair para a segundona tá se espantando cada vez mais. Curitiba e Cruzeiro, um jogo disputadíssimo, né? Minha opinião de vitória pro Cruzeiro por 2-1. Opa, 2-1 para o Cruzeiro aqui. Espera aí que deu um probleminha aqui. Palmeiras e Inter, jogo disputadíssimo. Palmeiras briga pelo título. Inter briga por uma possível vaga na Sul-Americana. Uma vaga na Sul-Americana, ou até possivelmente uma pré-Libertadores. Mano, jogo do Palmeiras. Palmeiras, na minha opinião, o jogo vai ser disputadíssimo, então vai ser empate de 1-1. Que é um jogo disputadíssimo mesmo. Grêmio e Corinthians. Vitória do Grêmio por 1-0 em cima do Corinthians. Santos e São Paulo. Vitória do São Paulo por 2-1 em cima do Santos. Tecnicamente aqui, ó, o São Paulo tá quase escapando do rebaixamento. E o Santos vê a Série B cada vez mais perto. Mas óbvio, isso aqui vale ressaltar, pessoal, que isso aqui é uma simulação. E é uma simulação feita sem clubismo nenhum. Não tô apoiando nenhuma equipe, não apoiando nenhum time. Bahia e Atlético Paranaense. Um jogo disputadíssimo. Bahia luta por não cair. Atlético luta por uma possível vaga na Sul-Americana. Minha opinião é de vitória do Furacão por 2-1 em cima do Bahia. Flamengo e Fluminense. É um jogo disputadíssimo, podemos ver. Vitória do Flamengo por 1-0 em cima do Fluminense. Red Bull Bragantino e Botafogo, confronto de líder contra o terceiro colocado. Jogo disputadíssimo, mas o Bragantino joga em casa. Vitória do Bragantino por 1-0 em cima do líder Fogão, que é o Botafogo. E empata em pontos, mas o Botafogo continua líder, tendo apenas 2 vitórias a mais que o vice-líder Bragantino. Vasco e América Mineiro. O Vasco luta para não cair. Vitória do Vasco por 1-0 em cima do América Mineiro. Atlético Mineiro e Goiás. Vitória do Atlético Mineiro por 1-0 em cima do Goiás. Cuiabá e Fortaleza. As duas equipes fazem bons jogos ultimamente. Quer dizer, desculpa, confundi aqui. O Cuiabá está fazendo bons jogos ultimamente. E o Fortaleza ali mostra nossa classificação e está em 8º colocado. Briga ainda por uma possível vaga na Libertadores. Minha opinião de vitória para o Cuiabá por 1-0, porque o Cuiabá joga em casa, vai contar com o apoio da sua torcida na Arena Pantanal e também luta para não cair. E tecnicamente essa vitória faz o Cuiabá escapar, né? 35ª rodada. Fluminense e Curitiba. Vitória do Curitiba por 1-0 em cima do Fluminense. Ah, mas como assim? O Fluminense joga em casa, mas na minha opinião acho que vai dar Curitiba. Curitiba vai surpreender a todos e vai vencer por 1-0 o Fluminense. É dar uma chance pequena do Coxa escapar, né? Mas para isso o Coxa teria que ganhar uma chance bem pequena. São Paulo e Cuiabá. As duas equipes ultimamente fazem bons jogos. Empate de 1-1. Porque
O futebol das duas equipes são equilibrados. Tudo bem que o São Paulo ganhou a Copa do Brasil esse ano e o Cuiabá briga por uma vaga na Sul-Americana. Para mim, empate de 1 a 1. Tá com cara de empate esse jogo. Goiás e Cruzeiro. Vitória do Goiás por 1 a 0 em cima do Cruzeiro. E o Goiás sai da zona de rebaixamento e empurra o Santos. Inter Bragantino. Vitória do Inter por 2 a 1 em cima do Bragantino. O Inter vence o vice-líder. Fortaleza e Palmeiras. Vitória do Palmeiras por 2 a 1. E o Palmeiras assume a liderança, faltando apenas 3 rodadas para o fim do campeonato. Botafogo e Santos. Minha opinião tá com um jogo de cara de empate. Vai ser 1 a 1. Corinthians e Bahia é um jogo disputadíssimo, as duas equipes lutam para não cair. Na minha opinião vai ser um empate de... Tá com um jogo de cara de empate, 2 a 2. Galo e Grêmio. As duas equipes ainda podem lutar pelo título ainda, faltando apenas 3 rodadas. Vai ser um cara de vitória do Galo esse jogo, porque o Galo joga em casa, com o apoio da sua torcida. Minha opinião vai dar Galo. 3 a 2 em cima do Grêmio. Atlético Paranaense e Vasco. Empate de 1 a 1. É um jogo disputadíssimo, né? Sendo que o Atlético joga em casa mesmo. Mas vai ser um jogo de empate. Vai ser 1 a 1. E tecnicamente o Vasco vai com 42 pontos ali na tabela. Flamengo e Atlético Mineiro. O América joga... Atlético Mineiro não, perdão. América Mineiro. Confundi o nome das equipes aqui. América Mineiro e Flamengo. Um jogo disputadíssimo. Quer dizer, o América Mineiro é a lanterninha do campeonato aqui, né? Minha opinião vai ser 3 a 1 pro Flamengo. Mesmo sendo na casa do América Mineiro. 36ª rodada. Flamengo e Galo. Jogo disputadíssimo. Vitória do Flamengo por 1 a 0 em cima do Galo. Vamos ver aqui, deixa eu ver. Palmeiras e América Mineiro. Vitória do Palmeiras por 2 a 0 em cima do América Mineiro. Bragantino e Fortaleza. Vitória do Bragantino por 1 a 0, porque o Bragantino joga em casa, é terceiro colocado. E o Fortaleza é 10º colocado, tá brigando por uma vaga na Sul-Americana. Na minha opinião, vai dar Bragantino por 1 a 0. Grêmio e Goiás. Vitória do Grêmio por 2 a 0 em cima do Goiás. Bahia e Santos. É um jogo que, assim, se o Bahia vencer de tanto, coloca o medo do Corinthians. O Bahia não vai ser totalmente da zona de rebaixamento, né? Vai empatar em pontos com o Corinthians e vai continuar em 17º colocado, né? É um jogo disputadíssimo. A equipe luta para não cair, né? O Bahia. E o São Paulo luta pela vaga na Sul-Americana. Minha opinião, esse jogo tá com cara de... Esse jogo aqui tá com cara de ser disputadíssimo demais. Mas na minha opinião, como o Bahia joga em casa, com a sua torcida, vai dar Bahia. 2 a 0 em cima do São Paulo. Opa, o Bahia sai da zona de rebaixamento. Eu pensei que... que o Palmeiras tem... O Bahia vai somar 11 vitórias e vai empurrar o Corinthians para a zona de rebaixamento. Vasco e Corinthians, é um jogo disputadíssimo. É um jogo de... duas equipes que lutam para não cair, né? É um jogo, vamos dizer, briga de facão no escuro, tecnicamente. Na minha opinião, vai ser um jogo de empate. 1 a 1.
Fluminense e Santos. Fluminense está em 12º colocado aqui na nossa simulação. Fluminense luta por uma vaga na... vale ressaltar que isso aqui está sendo feito um dia antes da final da Libertadores, porque se o Fluminense ganhar a Libertadores, está com vaga garantida ano que vem para a Libertadores do ano que vem, né? Se o Fluminense ganhar a Libertadores, né? O jogo aqui tá com cara de empate, 1-1. Cruzeiro. Pera aí que eu falei aqui, falhou alguma coisa aqui na hora da fala. Vou falar aqui. Cruzeiro Atlético, trava a língua aqui. Cruzeiro e Atlético Paranaense. Vitória do Cruzeiro por 1-0 em cima do Atlético Paranaense. Porque o Cruzeiro joga em casa, com o apoio da sua torcida e querendo escapar da zona de rebaixamento, um jogo disputadíssimo. Sabe como é? Últimas rodadas, algumas vezes os times acabam achando, conseguindo força para conseguir superar barreiras, né? Coritiba e Botafogo. Botafogo venceu o Coritiba no primeiro turno por 4-1, se não me engano. É um jogo disputadíssimo. O Coritiba joga no Couto. Tem opinião de vitória do Botafogo por 2-1 em cima do Coxa. E olha que o Coxa joga em casa, hein? E o Botafogo assume de volta a liderança. A classificação tá ficando meio assim. Um ganha, assume a primeira colocação, mas o Brasileirão tá disputado aqui, hein? Quem será o campeão, né? Cuiabá e Inter. No primeiro turno o Inter perdeu de 2-1 pro Cuiabá de virada. Foi um jogo disputadíssimo no Beira-Rio. Minha opinião de vitória pro Cuiabá por 1-0 em cima do Inter. Flamengo e Cuiabá. Jogo disputadíssimo, né? Flamengo joga no Maraca. Flamengo está em sexto colocado, enquanto o Cuiabá está em oitavo. Minha opinião é de vitória pro Flamengo. Flamengo louco para se classificar logo com a fase de grupo da Libertadores, vai meter 1-0 em cima do Cuiabá. Que é um jogo disputadíssimo, né? E fica ali quase para entrar ali na zona de classificação para a fase de grupos da Libertadores. Palmeiras e Fluminense. Jogo disputadíssimo. Palmeiras luta pelo título. Fluminense luta por uma vaga na Sul-Americana. Aqui não sei. Opinião, jogo, vitória do Palmeiras em cima do Fluminense. E ó, o Palmeiras vai com 72 pontos, hein? Red Bull Bragantino e Curitiba. Curitiba é o vice-lanterna aqui, rebaixado tecnicamente aqui na nossa simulação. Vitória do Bragantino por 1-0 em cima do Coxa. O Bragantino joga em casa. E vai na última rodada sonhando com um possível título, o Bragantino, né? Tecnicamente é isso que aí, ó. Tá ficando disputadíssimo, hein? Tá ficando bonita a briga. Tem times aqui que não tem mais chances, né? Grêmio e Vasco. As duas equipes lutam por não cair. Não, desculpa. Corrigi meu erro aqui. O Vasco luta para não cair, enquanto o Grêmio luta por uma possível vaga na fase de grupos da Libertadores. Jogo na arena do Grêmio, né? Vitória pro Grêmio em cima do Vasco por 1-0. E o Vasco vai se complicando ali um pouquinho, né? Será que vai ter chance dos times escaparem na última rodada? Fortaleza e Goiás. Vitória do Goiás por 2-1 em cima do Fortaleza. E aí já muda, né? Bahia vai para a zona de rebaixamento, 17º colocado. E o Corinthians está em 16º colocado ali. Botafogo e Cruzeiro. Botafogo luta pelo título Brasileirão. E o Cruzeiro luta para não cair. Vitória do Cruzeiro por 1-0 em cima do... Quer dizer, vitória do
Vitória do Botafogo por 1-0 em cima do Cruzeiro. Acabei falando errado ali. E o Botafogo reassume a liderança, hein? E começa a ficar disputadíssimo. Corinthians e Inter. As duas equipes. O Inter luta por uma classificação na Sul-Americana. Com essa vitória, o Inter já assume a classificação na Sul-Americana, já se classifica. E o Corinthians ganhando se afasta da zona de rebaixamento. Mas é um jogo disputadíssimo. O Corinthians joga a favor da sua torcida, joga em seu estádio, né? Mas minha opinião é de vitória pro Inter. 2-1 em cima do Corinthians. E o Corinthians fica naquele desespero de não cair pra Série B, né? Vai ressaltar isso, né? Atlético Mineiro e São Paulo. São Paulo luta por uma classificação na Sul-Americana. Vencendo esses jogos, tecnicamente se classifica. Mas, por um lado, o Atlético Mineiro quer uma vaga na Libertadores em fase de grupos. Minha opinião, empate de 1-1. E o São Paulo vai para 10º colocado. E o Atlético Mineiro continua em 5º colocado. Atlético Paranaense e Santos. Jogo disputadíssimo. O jogo tá com cara de empate. 1-1. Mesmo que o Atlético jogue em casa, o jogo vai ser de 1-1. América Mineiro e Bahia. O América Mineiro totalmente está rebaixado aqui nossa simulação. Está rebaixado mesmo, né? Nossa simulação. Vou ressaltar que isso aqui é uma simulação. Vitória de 2-1 do Bahia em cima do América Mineiro. O Bahia escapa da zona de rebaixamento. E o Corinthians cai ali para 17º colocado. Fluminense e Grêmio. Esse jogo tá com cara de ser disputadíssimo demais. Última rodada do Brasileirão, todos os jogos no mesmo horário. Totalmente 3 equipes brigam pelo título na última rodada. Tecnicamente, uma Copa para cada estádio vai ser mandada, né? De cada taça. Vitória do Fluminense por 1-0 em cima do Grêmio. São Paulo e Flamengo. Ultimamente, São Paulo venceu a Copa do Brasil em cima do Flamengo, surpreendeu a todos. Vai ser igual ao segundo jogo da final da Copa do Brasil. 1-1. Goiás e América Mineiro. Vitória de 2-0 do Goiás. Inter e Botafogo. Que jogão, amigos. É o jogo que define tudo, tecnicamente. Se um vence, o Inter já não luta por mais nada no campeonato. Já está classificado na Sul-Americana. Mas o Botafogo luta pelo título. Um título que já não vem há muito tempo. Última rodada. Um estádio lotado do Beira-Rio. Uma torcida louca para ver o time vencer a última, fazer um bom jogo. Mais uma luta para ver o time ser campeão. Que jogo, amigos. Vai ser um jogaço. É de imaginar que vai ser um jogaço mesmo. Que jogão, hein, amigos. Na última rodada, hein. Quem diria? 12 equipes. Botafogo briga pelo título. É dizer isso, né? Mas esse jogo tá pra mim com cara de vitória do Internacional. Porque o Inter joga em casa na última rodada e vai querer fazer um bom jogo pro seu torcedor. Sem clubismo nenhum. Vai ser um jogão. Mas eu acho que vai ser vitória do Inter por 2-0 em cima do Botafogo. 2-0 pro Inter e vitória em cima do Botafogo. E o Botafogo fica naquela. O desespero, né?
É um jogo disputadíssimo, hein? O Bahia tem uma pequena chance de cair. Pra mim esse jogo tá com cara de empate, 1-1. Bahia consegue, será, escapar do rebaixamento? Vasco e Red Bull Bragantino. As duas equipes brigam por algo. Uma briga pelo título, outra briga pelo escapar do rebaixamento. Que disputa, amigos. Para minha opinião, o que será que vai acontecer? Vitória do Bragantino por 2-1. Brincadeira, pessoal. A brincadeira é aí que começa a brincadeira a pegar fogo, né, pessoal? O Bragantino assume a liderança na última rodada. Bom, o Botafogo vê o título escapar da mão e abre. E o Botafogo, assim, não acredita no que está acontecendo. Santos e Fortaleza. Santos luta para não cair. Empate de 1-1. Cruzeiro e Palmeiras. Que jogão de bola, amigos. Palmeiras luta para ser campeão. E o Cruzeiro luta para não cair, pessoal. Jogo disputadíssimo. Mais vitória do Cruzeiro por 1-0. Curitiba e Corinthians. Jogo disputadíssimo. Curitiba sem chance de escapar. Corinthians sem chance. Com chance ainda de... Mas Curitiba tenta fazer um bom jogo em sua casa. E o jogo termina empatado 2-2. Cuiabá e Atlético Paranaense. Vitória do Atlético Paranaense por 2-1. E essa foi a nossa simulação do Campeonato Brasileiro. Se você ver bem, vamos ver aqui como terminou a parte de baixo da tabela. O lanterna do campeonato foi o América Mineiro com 20 pontos. O 19º colocado, Coritiba, com 30 pontos. 18º, Santos, com 42 pontos. Em 17º, Corinthians, com 43 pontos. E os que escaparam do rebaixamento na última rodada foi o Vasco com 43 pontos. Os classificados para a Sul-Americana foram Fortaleza em 12º lugar, São Paulo em 11º, 49 pontos, Fluminense com 50 pontos em 10º colocado, em 9º colocado Cuiabá com 51 pontos, em 8º colocado Internacional com 55 pontos e Atlético Paranaense com 58. Em 6º colocado Flamengo com 65, em 5º colocado Grêmio com 65. Esses foram os classificados para a pré-Libertadores. Agora os classificados para a Libertadores foram Atlético Mineiro com 66 pontos, em 4º colocado. 3º colocado, 72 pontos, o Palmeiras. 2º colocado na Libertadores, para a Libertadores, foi o Botafogo. E o 1º colocado foi o Bragantino, que foi o campeão do nosso campeonato aqui na nossa simulação. Que jogo disputadíssimo, amigos. Que campeonato sensacional que nós fizemos aqui nessa simulação. Foi um campeonato muito disputado até a última rodada. 3 equipes brigavam pelo título, uma coisa que é difícil acontecer. 3 equipes brigavam por uma vaga na Libertadores, na fase de grupos. Muitos brigavam para não cair, mas foi assim, terminou, né? Terminou nossa simulação. Vale ressaltar que isso aqui é uma simulação. E o detalhe, isso aqui é uma simulação. Vale ressaltar que isso aqui é uma simulação e foi feita sem clubismo nenhum.
mas é uma simulação que pode se tornar realidade, né? É uma simulação, né? Mas nós só vamos saber o que vai acontecer quando chegar a última rodada do Campeonato Brasileiro da Série A desse ano. Daí saberemos quem foi o campeão e quem foram os rebaixados. Porque, ó, na minha opinião é assim: palpite, favoritismo, como posso dizer aqui? Palpite, favoritismo e estatística não se ganha título e não se ganha jogo. Só se ganha jogo jogando com raça e determinação para ser campeão e para ganhar também. E esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou desse vídeo, deixe seu gostei, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.